Olá, bom dia a todos. Que bom podermos estar aqui mais esta manhã de estudos e reflexões. Que o nosso Mestre Jesus se faça presente em todos os nossos corações e que possamos iniciar o nosso dia vibrando muito amor, muita paz e muita harmonia. Nessa manhã de hoje, eu convido a todos vocês que me acompanhem a refletirmos juntos sobre a leitura do texto, do capítulo 29 do livro Renovando Atitudes de Hamed, que tem como título A Arte da Aceitação. Nesse capítulo, Hamed vai refletir justamente sobre a nossa capacidade de aceitar a nossa condição aqui na Terra como nós realmente somos, sem ficarmos invejando a situação do companheiro ao lado. E ele vai iniciar o capítulo justamente trazendo uma citação evangélica que diz o seguinte: o homem pode abrandar ou aumentar a amargura das suas provas pela maneira com a qual encara a vida terrestre. Contentar-se com a sua posição, sem invejar a dos outros, de atenuar a impressão moral dos reveses e das decepções que experimenta, ele aure nisso uma calma e uma resignação. Isso é profundo, né? Porque por mais que na teoria a gente saiba que é verdade, que a gente precisa se aceitar como é, mas muitas vezes a gente liga, né, o computador ou o celular e a gente vai para a rede social e a gente está vendo lá. Parece que todo mundo vive uma vida tão mais feliz do que a nossa, né? Parece que os desafios do outro, né, que esses desafios são sempre mais fáceis de serem superados do que os nossos. E às vezes isso dá uma sensação, uma angústia, uma coisa assim da gente ficar pensando, nossa, mas por que comigo? E é diante disso que Hamed nos faz refletir nesta manhã sobre a aceitação. Porque ele diz o seguinte: não se trata necessariamente das situações que vão acontecer, mas a forma pela qual nós iremos encarar as diferentes situações. Então, aceitar a nossa realidade como ela é, na verdade, vai representar para a gente um ato muito benéfico. A aceitação, ela traz paz e lucidez mental. E com isso, a gente consegue visualizar o ponto principal da partida. E nós conseguimos, então, realizar todas aquelas transformações que são necessárias no nosso mundo interior. A gente só consegue modificar aquilo que a gente admite que existe, aquilo que a gente consegue enxergar em nós. Não adianta, por isso que eu sempre falo, não adianta a gente ficar mascarando o sentimento, porque a gente pode até mascarar para os outros, mas aquele sentimento fica ali. E ele vai aparecer muitas vezes nas pequenas atitudes do dia a dia, porque a nossa comunicação com o outro, ela não se dá somente por palavras. São gestos, atitudes, determinados condicionantes que vão aparecer. E sem contar que a gente fica mascarando tanto para o outro que a gente acaba mascarando para a gente mesmo. Mas aquilo que a gente desconhece, como é que a gente vai trabalhar, né? Então, a gente precisa deixar de fantasiar em como a gente gostaria que fosse, para a gente olhar para a realidade do nosso mundo interior, nos aceitando realmente como somos, com nossas limitações, nossos pontos positivos, mas entendendo que é este o ambiente que nós vivemos, são estas as pessoas que nós convivemos, esse é o nosso presente, essa é a nossa realidade. E é essa realidade que nós devemos olhar com clareza e aceitar. Não adianta a gente ficar vivendo no mundo de faz de conta e fantasiando, eu queria ser dessa forma, fazendo com que a gente acabe não convivendo com a nossa pessoa real. A gente acaba desgastando uma energia enorme para carregar constantemente
uma série de máscaras, né, como se fossem assim utilitários permanentes. A atitude da aceitação, gente, é quase sempre uma característica daqueles adultos serenos, firmes, equilibrados, a qual se soma o estímulo que possuem de senso de justiça, porque enxergam a vida através do prisma da eternidade, né? Então, a gente vai perceber que à medida que a gente já se conhece, que a gente se permite esse olhar interior, isso, longe de trazer angústia, isso vai trazendo calma, vai trazendo serenidade. A gente vai conseguindo, né, pouco a pouco, estar entendendo esse nosso mundo interior. Então, a gente vai ter, à medida que a gente consegue, né, olhar para dentro, a gente começa a reter um considerável coeficiente evolutivo, que é um termo que Hamed usa, né, e que ele usa para dizer o seguinte, que isso é atributo daqueles que já possuem esse potencial de aceitação, porque aprenderam através das diferentes experiências, através desse trabalho de autoanálise, a respeitar os mecanismos da vida, acumulando pacificamente as experiências necessárias ao seu amadurecimento e ao seu desenvolvimento espiritual. Quando a gente não enfrenta os fatos existenciais com plena aceitação, a gente acaba tendo muitos problemas mesmo, né? Então a gente muitas vezes acaba indo por um caminho de revolta, por um caminho de dor. A gente começa a questionar: cadê Deus que permite que isso aconteça? Por que que isso só acontece comigo? Eu queria ter nascido numa família diferente. Por que que a minha vida é desse jeito? Né? E a gente sabe, né, que a gente não tem que questionar o porquê. O nosso questionamento real, ele deve ser sempre focado no para quê. Quais são as mudanças reais que precisam ser necessárias? O que que eu preciso fazer para o meu próprio aprimoramento, para a minha reforma íntima? É fácil falar em sermos bons, é fácil falar de tanta coisa, mas a gente precisa estar além do verniz social e viver na prática o verdadeiro amor que Jesus nos ensinou. E esse verdadeiro amor, ele não começa através do outro, ele começa em nós, porque a nossa relação com os nossos semelhantes, ela é totalmente proporcional e ela é dependente desse alto amor, desse amor que nós temos, desse alto amor que nós temos. Então, se a gente ainda considera que a gente não se ama o suficiente, o meu conselho é: busque olhar um pouco mais para si. Não buscando encontrar os defeitos ou ficar se culpando por não ser, né, a atriz de televisão, a modelo que você vê nas páginas sociais, o corpo perfeito, a inteligência suprema. Mas se olhe com carinho e diga obrigado por esse corpo que me permite estar aqui. Obrigada por essa mente que, ainda com limitações, me permite fazer tantas coisas. Obrigada pelo dia de vida que eu tenho, por cada oportunidade. Obrigada porque eu sei que estou longe de ser quem eu gostaria de ser. Mas eu já tenho tanta coisa. E à medida que a gente vai se olhando com carinho, com respeito, vai se acolhendo, a gente começa a acolher as pessoas que convivem conosco, porque a gente começa a perceber que elas, assim como nós, também passam por desafios, também têm suas questões, suas dúvidas. Então, na verdade, né, Hamed diz para a gente que quando a gente não enfrenta os fatos existenciais com a plena aceitação, a gente cria uma espécie de estrutura mental de defesa. E aí a gente começa a reagir sempre com aquelas atitudes de negação, que são, em verdade, molas que abrandam os golpes contra a nossa alma. São considerados fenômenos de reação natural e instintiva às dores, aos conflitos,
as mudanças, as perdas e decepções que por algum tempo vão sim nos aliviar dos abalos da vida, até que possamos reunir mais forças para enfrentá-los no futuro. Muitas vezes a gente não nega, né, porque é turrão ou porque é teimoso. Muitas vezes a gente não está nem assim mentindo para a gente, mas às vezes a gente só não quer tomar consciência da realidade porque esse processo ainda é um processo muito difícil para a gente. Só que esse mecanismo de defesa, essa máscara, essa coisa que a gente impõe para a gente, né? Essa sombra que a gente deixa existir, ela na verdade funciona como um mecanismo de defesa por um tempo. Mas chega um tempo que aquilo ali nos estaciona, porque a vida é progresso. Então chega uma hora que nós somos chamados, desafiados a esse progresso. E a gente começa a perceber que isso nos limita. Por isso que o autoconhecimento é tão vital. Porque a partir do momento em que a gente se conhece, a gente sai da nossa zona de conforto e vai atuar naqueles pontos que precisam ser trabalhados. A gente sai da zona do comodismo. A gente não fica acomodado, né, fingindo que o problema não existe. A gente, na verdade, segue, né, e com isso a gente cresce. A autoaceitação é a gente aceitar o que nós somos e como nós somos. Não devemos confundir autoaceitação com uma rendição conformada. E assim, tipo, eu sou desse jeito que se dane, né? Na verdade, quando a gente se aceita, a gente está estabelecendo um pacto em que a gente está começando a interromper a rivalidade que nós criamos conosco. A partir disso, a gente fica ao lado da nossa própria realidade, ao invés de combater. Diz o texto evangélico que nós citamos no início que o homem pode abrandar ou aumentar a amargura das suas provas pela maneira que ele encara a vida. A aceitação nada mais é do que uma nova forma de encarar as circunstâncias da vida, para que a força do progresso encontre espaços e não mais limites na alma até então restrita, pois a vida terrestre, gente, nada mais é do que o relacionar-se consigo mesmo e com os outros no contexto social em que nós vivemos. Existe um livro muito interessante chamado Nossos Filhos são Espíritos. Recomendo muito a leitura. E nos capítulos introdutórios deste livro, o autor relata as experiências de uma psicóloga norte-americana chamada doutora Ellen Van Bach. Ela trabalhava com regressão de memória. E ela fez, né, estudos de hipnose com mais de 800 voluntários ao longo da sua trajetória. E chama a atenção que em um dos seus estudos, que ela tinha para mais de 700 voluntários nesse estudo, ela levava esses voluntários a um padrão de regressão e fazia vários questionamentos. E um dos questionamentos que ela fazia era por quê? Né? Para que esses, né, voluntários, né, esses indivíduos haviam retornado à Terra, haviam nascido aqui na Terra? E é interessante porque muitas pessoas começam a imaginar assim, eles vão afirmar alguma coisa relacionada a uma missão, a um trabalho que eles precisam desenvolver. E, curiosamente, desse grupo, menos de 1% afirmou ter alguma missão, alguma coisa assim de grande relevância a desenvolver aqui na Terra. Mas mais de 70% dos voluntários de estudo afirmaram que eles vieram à Terra justamente para aprenderem a se relacionar uns com os outros. A grande parte dos nossos conflitos está justamente na nossa vida de sociedade e que parte justamente dos nossos próprios conflitos conosco mesmo. À medida em que nós começamos a trabalhar o que está dentro de nós, tudo melhora no campo, exterior também. Então, gente, aceitar-se, né, é a gente conseguir ouvir calmamente as sugestões do mundo. Prestando atenção naquelas coisas, tem gente que chega assim que parece ser o dono da verdade, né? Que tem todas as respostas, todas as soluções para os nossos problemas.
Mas, na verdade, aquelas soluções muitas vezes servem para os outros, não para nós. Então, a gente pode até escutar o que o outro tem a dizer, admitir que aquele é um modo de ser ideal para o outro, mas é muito importante que a gente respeite os nossos limites, que a gente respeite a forma como nós somos e fazer que a gente consiga fazer aquilo que a gente considera, né, sendo assim o mais adequado para nós próprios. E aí, com isso, a gente pode concluir o estudo da manhã de hoje entendendo assim: a aceitação não é a gente se adaptar a um modo conformista e triste de como tudo vem acontecendo na nossa vida. Nem a gente suportar qualquer tipo de desrespeito ou abuso à nossa pessoa. Mas, antes de mais nada, aceitação é a gente ter a habilidade necessária para admitir as realidades, avaliar os acontecimentos e promover as mudanças, solucionando assim os conflitos existenciais. E dessa forma, a gente vai conseguir sempre caminhar com autonomia para poder atingir os objetivos pretendidos. Bem, espero que todos tenham, né, gostado do estudo de hoje, que ele traga reflexões para vocês, como trouxe para mim, e desejo a todos vocês uma manhã de paz, luz e muita harmonia. A gente volta a se encontrar aqui na próxima terça-feira para que a gente possa estudar e refletir um pouco mais em torno da obra do Hamed. Muita paz.